Olá, estou aqui de novo com o pastor Wellington, a gente continuar nosso bate-papo com você para falar da verdade. Que verdade é? A Bíblia, falar a verdade da Bíblia. E no último vídeo nós entramos no assunto de dízimos e oferta, dinheiro, né, que é uma coisa que está, infelizmente, predominando nas igrejas hoje, né? Assim, é certo você ofertar, você diz, mas porque a igreja tem que se sustentar, a palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário, aquele que vive para a obra vai ter que ser sustentado pela obra. Mas a Bíblia não diz que ele tem que ser milionário também. Aí tem gente que gosta muito, a igreja de Atos. Olha, todo mundo vendia o que tinha e dava para a igreja. Mas você sabe, sim, faziam, mas você sabe o que eles faziam com isso? Eles ajudavam os pobres, as viúvas que não tinham filhos, não tinham parentes que pudessem sustentar elas, a igreja sustentava, sabe? A igreja sustentava. Então eu pergunto, qual é a igreja hoje? Eu não conheço nenhuma, nunca vi de fazer assim, olha, vamos aqui levantar uma oferta porque o nosso irmão ali, João, está doente, precisa viajar, pastor tem que fazer um tratamento fora. Então vamos lá, vamos ajudar, porque amanhã você pode estar precisando e nós vamos aqui ajudar você. Aí não, vamos fazer. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu sou muito. Quando eu vou. Vai profundo. Mas enfim, as igrejas só recebem, não dão nada. Não dão. É só o dinheiro entrando, dinheiro entrando, dinheiro entrando, dinheiro entrando. Elas querem número. É aquilo que a gente falou no vídeo passado. Vira um circo que elas querem agradar as pessoas. E as pessoas estão indo para a igreja porque estão passando a mão na cabecinha delas, estão dizendo coisas bonitas, estão dizendo que elas vão prosperar, que elas vão ficar ricas, vão ficar milionárias, vão conseguir um emprego, e muitas promessas. É uma promessa doida. Sabe? Eu acredito em muita coisa, pastor. Porque Jesus disse que tudo que pedires com fé e oração será dado. Mas Jesus, no maior momento de aflição dele, ele chegou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tirar dessa situação. Contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu peço mesmo. Não tenho vergonha de pedir para Deus, não. Agora, será que eu mereço receber o que eu estou pedindo? Será que eu estou sendo um filho bom, obediente, que merece ganhar um presente do Pai? Entendi. Entendeu? Entendi. Eu creio assim, a gente tem as coisas a gente precisa de fé, perseverança e obediência. Se eu tiver fé, mas não souber esperar o tempo de Deus, a minha fé não vai adiantar de nada. Eu tenho fé, eu espero, mas eu estou sendo um mau filho, eu sou um pecador, não obedeço a Deus. Qual é o pai que vai presentear um filho que está desobedecendo, pastor? É um assunto extremamente delicado, né? Mas até porque, assim, eu vou até te falar um detalhe que o relacionamento com Deus não existe nada de forma que a gente merece. Não há méritos. É graça. É da bondade dele. Eu não mereço nada, mas é graça divina. Mas como a gente falou no programa anterior, voltando à questão do dízimo, é extremamente sério. Um pastor chama isso de nitroglicerina, que é uma bomba líquida que pode explodir a qualquer momento, mas é bíblico. É claro que eu concordo com o dízimo, eu concordo com as ofertas, eu concordo que os pastores devam ter, se eles optaram por essa vida ministerial, de cuidar, de tratar, que de fato eles façam isso, na verdade de Deus, com todo amor, com todo carinho, mas que seja digno. Nada algo que venha ensoberbecer,
nada algo estratosférico. Pessoas que sugam o osso da sua comunidade, pastores que têm uma regalia absurda, um salário estratosférico, a igreja banca tudo dele. E não é assim que eu creio. Eu creio que ele deva ter sua dignidade da sua casa, de poder ter seus filhos estudando. Eu creio que ele pode ter sim essas coisas. Um irmão ou outro lhe presenteia por um agrado, ou seja lá o que for. Mas essa coisa absurda, essa dominância desses valores, pastores andando de carro importado, tendo carro, a igreja paga suas viagens, paga seu celular, paga sua luz, paga sua água, paga sua gasolina. Peraí, que é isso? Tá errado. Não é isso que Jesus ensinou. Eu jamais seguiria uma pessoa dessa, porque eu sigo a Jesus pela sua simplicidade e o valor que ele tem. Ser rico não é comprar coisas que você tem. Ser rico é repartir o pouco que tem. E Jesus repartiu 2 pães, 3 peixes com a multidão, e isso se multiplicou, porque o ponto de partida foi justamente esse, o dar, o repartir, e isso se multiplica. Isso multiplicou justamente por esse coração, que quis beneficiar a todos e não a poucos. Então, o que acontece hoje? A igreja, os pastores que tomam essa postura de serem ricos, de tomarem um valor absurdo, salarial e vantagens nas costas daqueles que soam e trabalham e que merecem ter dignidade, o que está acontecendo é justamente o contrário. Os caras, eles estão roendo o osso da comunidade, eles estão indo muito mais profundo, porque o evangelho, de fato, ele é de repartir. A igreja ela não tem que estar preocupada em números e reter. Porque o evangelho assusta. Ele assusta o empresário. Ele assusta o rico. Porque Jesus disse, se alguém te pedir uma túnica, dê a capa. Se alguém chamar uma milha, vai 2. Se alguém te pedir água, de repente você tem 2 carros. Você vai dar um para quem tu nem conhece? Peraí, isso é loucura. É loucura eu repartir o que eu tenho. Mas o evangelho é isso. Ele é dar, ele é doar, ele é abençoar. Mas tudo com equilíbrio, tudo na bondade de Deus, tudo sem escândalo, tudo sem essa parafernália que os caras criam, sem essa maldade religiosa, sem essa pretensão egoísta, porque Jesus nos ensinou na oração que o Pai é nosso, que o pão é nosso. Só que os caras estão, não, o carro é meu, a igreja é minha, as ovelhas são minhas, o dízimo é meu, isso aqui me pertence, isso aqui é meu. Não, querido, tudo é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso. E é nisso que a gente tem que se basear, repartir, dar. O maior segredo da ceia, Ricardo, não é ceiar, não é só tomar do cálice, do sangue, lembrar de Cristo ou comer do pão. A essência da ceia, meu querido, é repartir. Quando você reparte, ele repartiu o pão e deu. A essência da ceia é o repartir. Você repartiu com alguém. A igreja deve caminhar nisso. Eu conheço uma comunidade, Ricardo, no Rio de Janeiro, que o pastor, a arrecadação da comunidade da igreja, ele está construindo casa para os irmãos que têm baixa renda e moram de aluguel. Um trabalho que eu fico de queixo caído, o cara simples, ele não quis construir um templo grande, fizeram uma lona, para não gastar dinheiro com estruturas, porque o mais importante são pessoas do que coisas. Tem um trabalho em São Paulo chamado São Paulo Invisível. Eles vão para os moradores de rua, conversam, têm um contato, visitam várias vezes, perguntam se o cara teve alguma profissão na vida, se ele quer voltar para o mercado de trabalho e levam ele para um abrigo onde tentam trazer ele de volta para a sociedade, na profissão dele, o cara voltar a ter vida, voltar a ter dignidade. Existe um outro trabalho que eles acham, uma mulher que engravidou não quer o filho, queria abortar. Eles entram em contato com essa pessoa e dizem, olha, não aborta, dê a criança para a gente, nós vamos sustentar você durante os 9 meses, nós vamos te bancar. E bancam aquela pessoa com psicólogo, com assistente social, com alimento. Quando a criança nasce, eles ficam. Isso não é divulgado, sabe por quê? Porque eles não precisam. Porque é um trabalho de Deus. Eles têm quase 3.000 crianças assistidas, que seriam abortadas. Isso é o trabalho da igreja. A missão da igreja, antes de estender a mão para Deus e adorá-lo, é estender para o próximo. Porque é o 2º mandamento. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, antes de estender a mão, querido, para cima, estenda ela para o teu próximo. Traz ele. Pega ele. A missão da igreja é repartir, é cuidar, é doar, é gerar dignidade, não é sair dando sacolão.
mas é trazendo as pessoas e gerando cursos. Vou dar um curso de padeiro, vou dar um curso de bolo, vou dar um curso disso aqui, vou dar um curso daquilo ali. A pessoa vai aprender, vai se profissionalizar, ela não vai precisar ganhar o meu sacolão, ela vai ter a dignidade de comprar com o próprio recurso. Essa é a igreja que deve ser atuante, porque trabalho social ele não pode ser medido pelo número de pessoas que entram. Nossa, eu comecei um trabalho social, Ricardo, com 30, hoje eu tenho 60. Ô, irmão, tá errado. Se você começou com 30, ele tinha que estar só com 10, porque ele deve ser contabilizado pelos que saem porque foram beneficiados, né? Então, a igreja ela precisa deixar de gastar esse absurdo com esses mercenários da fé, assim eu chamo, que podem compartilhar muito mais com outros, porque, na verdade, a intenção é você estar só sugando, tirando, e não é isso. É repartir, é dar, é compartilhar, é abençoar. Esse é o papel dos membros da igreja, é o papel da igreja com os membros. É uma mão de via dupla. E é assim que eu creio, é assim que Jesus me ensinou, e é assim que Ele quer. É assim que Jesus quer que a sua igreja, todos tinham tudo em comum. Muito bom. Eu estava lembrando aqui de uma coisa, eu gosto muito de compartilhar aquilo que eu vivo. Né, a minha experiência, porque a Bíblia ela fala de forma diferente para pessoas diferentes. O mesmo versículo vai falar para mim de um jeito, fala para você de outro, não é? Eu já li trechos da Bíblia, que a minha Bíblia é toda marcadinha, e aí quando eu relendo, eu digo, poxa, por que eu marquei isso aqui? Não está me dizendo nada, mas na época me disse alguma coisa. E tem trechos que não estão marcados e eu disse, meu Deus, como é que isso passou? Mas não é isso, é porque Deus queria falar comigo naquela ocasião, naquele texto. Então, a gente vai sendo tratado aos pouquinhos. Sim. Então, eu não posso pegar uma experiência minha com Deus e generalizar, dizer que é assim com todo mundo. Por isso que eu já tive oportunidade de pregar em várias igrejas. Eu sempre começo dizendo assim, a minha experiência com Deus é essa. O meu relacionamento é esse. Até porque Jesus ele diz assim, não sou mais mestre, sou amigo. E a gente não trata um amigo da mesma forma que trata outro. O relacionamento, o tratar é diferente. Né? Tem aqueles amigos que você pode brincar, tem um amigo que é mais sério, então a gente tem que... O relacionamento é diferente, né? E a gente vai encerrar esse vídeo aqui, vamos ver se der tempo, vamos gravar mais um, pastor? Vamos sim. Então, fica ligado no próximo vídeo, amém? Até mais.